Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, ao Fé em Debate. É um prazer estar aqui para juntos aprofundarmos a nossa fé. Sejam bem-vindos para esse momento onde, diante de Deus, na palavra, na tradição e nas orientações, buscamos um crescimento na fé. O Fé em Debate de hoje, o tema livre, focando um pouco na palavra de Deus a partir de suas perguntas. Você faz o programa. E quero lembrar o texto clássico que nos ensina a palavra de Deus que foi feita para instruir, edificar. É o texto que nós vamos abrir. O texto que eu quero citar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escute. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as palavras da Sagrada Escritura. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Escute agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caroline, Padre, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. De onde você fala? Limeira, São Paulo. Limeira, um grande abraço a Limeira. Pois não, Caroline? Padre, são duas dúvidas. Uma, assim, eu sempre ouvi dizer Só que fala devagar, pera lá, minha filha. Qual a primeira? A primeira, sim. Eu sempre ouvi dizer que nós não devemos ler a Bíblia do começo ao fim. Eu queria entender por quê. Tá. E a segunda, o que seria cerco de Jericó? Cerco de Jericó. Tá bom, sua pergunta é muito pertinente. Os antigos falavam isso. Não devemos ler a Bíblia do começo ao fim. Mas, filha, eu digo exatamente o contrário. Devemos ler a Bíblia do começo ao fim. A questão... Vou usar um exemplo do Frei Carlos Mesters. Você já viu um coco da Bahia? Coco? Sim. Você sabe que dentro tem uma água boa, não tem? Isso. E tem o núcleo que dá para fazer cocada, dá para fazer bolo, não tem? Isso. Mas para quebrar o coco da Bahia, não é fácil, não. A parte branca, né? Por fora. Por fora. Isso. Frei Carlos usa esse exemplo, um grande biblista, para dizer que a Bíblia, às vezes, ela é difícil para até chegar na parte boa, para saborear. Uhum. Então, eu digo, a Bíblia tem que ser lida inteira, a começar do Novo Testamento. Por quê, Caroline? Porque se a gente começa do Antigo Testamento e às vezes não está num estudo bíblico, num grupo da Bíblia, a gente começa a não entender, fala, meu Deus, mas que Deus é esse? Lá no Gênesis, depois você pega, até o Gênesis, Êxodo, a parte do Pentateuco é fácil, mas quando começa ali alguns livros, você desanima. Então, a Bíblia deve ser lida inteira. Mas para quem está começando, eu sugiro para começar já na parte boa, que é o Novo Testamento, que começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vai Atos dos Apóstolos, Coríntios. E aí, quando você tem um pouco mais de familiaridade, aí lê a Bíblia inteira. Você vai falar, o povo tinha a ideia que não deve ler a Bíblia inteira, porque tem umas partes que, por não ser fácil de interpretação, a pessoa pode interpretar errada, mas tem que ler a Bíblia inteira. Sim, então tá. Tá bom? Mas agora, outra pergunta. O que é cerco de Jericó? Isso. Nós vamos deixar para falar sobre cerco de Jericó num programa à parte, porque o tema é muito amplo e, ao mesmo tempo, é bom
e é muito contraditório em alguns pontos. Acho que vale a pena a gente deixar um programa para falar sobre o Cerco de Jericó, que é maravilhoso, mas tem que ser bem orientado. Espero que você entenda, filha de Deus, lá de Limeira, exatamente para não ser raso, porque o texto remete a Josué, que foi uma grande batalha de oração que aconteceu para derrubar as muralhas de Jericó. Está respondido ali, é de Josué. Mas, mais do que isso, é toda uma espiritualidade que está por trás. E eu vou, no momento certo, a equipe anota e vamos falar sobre isso. Vamos lá, Fernanda. Padre, o Anderson Tavares, de Crato, Ceará, como se aproximar de Deus? Qual é o melhor caminho e se a Bíblia é um deles? Anderson Tavares, sem dúvida, filho. Você que me escuta ali pela rádio Padre Cícero, um abraço ao Padre Orseni e ao povo do Cariri. A Bíblia é o melhor caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então onde que nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, a mais do que a palavra de Deus? Então esse contato diário que você tem, veja, a própria igreja oferece esse contato diário para quem é de missa diária. Mas a sua leitura, o que eu digo, contínua e constante de um livro, leva esse conhecimento de Jesus Cristo. Sugerindo para você, Anderson, cada dia, lê um trechinho. Então você vai descobrir quem é Jesus. Vitória. Padre Reginaldo, a sua bênção em primeiro lugar. Deus a abençoe, querida. Para mim e para toda a minha família, minha pergunta que eu quero fazer... Primeiro você fala de onde, minha querida? De Inhumas, Goiás. Me escuta pela Rádio Jornal, um abraço. a 1050. E qual a sua pergunta? A minha pergunta é uma pergunta simples, mas eu acho muito importante para mim e para a que estão ouvindo. Pois não. Porque eu ouço falar que o terço da misericórdia tem que ser rezado às 3 horas da tarde. É claro, eu rezo às 3 horas da tarde, inclusive acompanho o senhor todos os dias, já participei várias vezes, mas o meu coração, a minha devoção, eu rezo às 3 horas da manhã. Tá bom. Eu coloco meu celular para despertar, levanto e rezo o meu terço. Vitória, respondendo a sua pergunta, por que 3 horas? Tá me ouvindo? Estou. Às 3 horas da tarde, porque segundo São Marcos, inclusive, o Evangelho de Marcos narra que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, até o meio-dia, e depois a espada, a lança, transpassou o coração e Jesus veio a morrer às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde. Por isso, na liturgia das horas, que é uma leitura que se faz, que é um objetivo de santificar as horas do dia, na oração das 3 horas diz, ó hora bendita, ó hora abençoada em que o Filho do Homem foi transpassado. Por isso, às 3 horas da tarde é o horário que, segundo o próprio São Marcos, estabeleceu como morte de Nosso Senhor. Então, a hora por excelência é essa, mas a devoção da hora da misericórdia, o terço da misericórdia, pode ser rezado em qualquer horário do dia. Sim. Você compreendeu? Compreendo. Por quê, Padre Reginaldo? Eu sinto a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, em tudo que existe em volta de mim, eu sinto a presença de Deus. Tá certo. Mas 3 horas da manhã, parece que eu sinto Jesus tão pertinho de mim que eu tenho certeza que Ele está ali ouvindo e atendendo o meu pedido. Que bom, vale pela sua vigília noturna, pelo seu despertar na madrugada, isso agrada a Deus, escutou? Escutei. É um sacrifício que agrada muito a Deus e devemos, nesses horários que nós sentimos a presença de Deus mais perto, aproveitar. Que Deus abençoe e quando você rezar às 3 horas da manhã, não esqueça de rezar por esse sacerdote aqui, pecador, que tem grande objetivo de evangelizar. Cleusa? A Graciele, lá de Juazeiro do Norte, está perguntando qual o evangelho o senhor indica para começarmos a ler a Bíblia. Eu indico que seja o Evangelho de Marcos, que tem como proposta, inclusive tem muitos subsídios, que facilita, viu? É Andressa? Graciele. Graciele,
que a própria CNBB fez livretinhos que se encontram em livrarias católicas, que é como que um roteiro fácil para facilitar a compreensão. Então eu sugiro para você o Evangelho de Marcos. Andresa pergunta: Padre, o correto é estudar a Bíblia por temas, por livros, como o senhor faz, ou com o Evangelho do dia? O nome dela é Andresa e mora em Canastral, Minas Gerais. Andresa, de Canastral, eu digo para você, você tem esses dois caminhos. O Evangelho do dia é uma forma, porque a própria igreja já pensou assim. Se você perceber, o Evangelho, vamos parar para pensar, a liturgia diária. Quantos são os Evangelhos, Andrés? 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você seguir o Evangelho do dia, em 3 anos, você vai, num ano, ler o Evangelho de Mateus, no outro ano de Marcos e no outro de Lucas. Ele não se repete. Ele é um ano um Evangelho, no outro ano outro, no outro ano outro. E ele volta. Ele segue o ano A, B e C. E nas grandes festas, o Evangelho de São João. Então a própria liturgia diária, ela favorece o contato com os 3 evangelhos. E o 4 em festas. E segue também a segunda leitura e a primeira leitura do Antigo e Novo Testamento. Eu quero que você preste atenção. A pergunta foi feita assim: como que eu vou ter esse contato? Andressa, a igreja oferece na liturgia diária, porque no ano A se estuda Mateus, no ano B, Marcos, no ano C, Lucas. E João que entra nas festas e para suprir Marcos. Então na liturgia diária você consegue. Sempre a segunda leitura, ela é sequencial. E a primeira leitura do Antigo Testamento. Mas eu sugiro que complete isso com uma leitura sistemática. E aí, por que eu estou dizendo? Para que você possa ir pegando livro por livro. O que eu gostaria é que sempre tenha um subsídio, um fascículo fácil para ajudar esse estudo bíblico. Isso faz a diferença. Tem uma pergunta da Tamires, lá de Cianorte. Ela quer saber que se tudo é palavra de Deus, por que quando lemos um texto da Bíblia, disse palavra do Senhor? E quando é o Evangelho, palavra da salvação? Veja, porque palavra do Senhor, o que entendemos por Senhor? Palavra de Deus, Santíssima Trindade. Mas são tudo fora do Evangelho. O que quer dizer a palavra Evangelho? Evangelho, boa nova. Nós acreditamos que no Evangelho está exatamente aquilo que disse nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, sem intermediação. Jesus fala, Deus fala. Eu sou o Verbo encarnado, eu vim para trazer a verdade. Enquanto os outros textos são atribuídos a profetas, a apóstolos, a seguidores de Jesus. O Evangelho não. É palavra do Senhor, por isso palavra de salvação. Eu sou a salvação. Mas tudo, como acabamos de dizer e enfatizamos o texto, a palavra inspirada por Deus veio para corrigir, veio para instruir, para educar. Mas filha, lá disse a nós, tudo é palavra de Deus, Tamires. Que a Guiomar Alves diz assim: Padre Reginaldo, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre essa passagem do Evangelho, a qual fiquei sem entender direito. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34. Ficarei muito grata pela resposta. Grande abraço, paz e bem, evangelizar é preciso. Paz e bem, paz e luz, Guiomar Alves. Esse texto de Mateus 10, 34, 11, 1, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Dentro do contexto de Mateus, você tem que sempre, aí que eu falo a importância de você tentar compreender sempre texto, contexto. Nunca pegar frases isoladas. Esse texto de Mateus vem mostrar que o segmento de Jesus leva de um lado
a tomar certas posições e a ter amigos e inimigos. Nós temos uma visão do segmento de Jesus como agradar a todos. Jesus terminou na cruz. Quer dizer, a fidelidade de Jesus a Deus levou a ter quem gostasse, quem o amasse, quem o odiasse. Quem é radical na vivência da palavra de Deus acaba causando divisão, às vezes, dentro da família. Seguir Jesus é tomar a cruz. É, de uma certa forma, ser coerente. Jesus está dizendo que eu vim trazer não a paz, e aqui ele se refere àquela paz, comodidade, aquela paz hipócrita. Tanto que Jesus fala muito contra a hipocrisia, que é querer agradar a todos sem se indispor com ninguém. Essa é a espada da radicalidade, a espada de cortar os vícios do homem velho, do homem novo. Como fazer para evitar conflitos quando há diferentes crenças em casa? A Renata, de Fortaleza. Renata, de Fortaleza. Como evitar? Evitar os assuntos sobre religião. Primeiro ponto. Se esse é um ponto, por isso eu tenho falado, eu e minha casa serviremos o Senhor. Os pais têm que estar com estado vigilante sobre as opções religiosas dos filhos. Vou repetir por minha conta e risco. Pais têm que estar vigilantes sobre as opções religiosas dos filhos. Da mesma forma que tem que estar vigilante se eles vão para os lugares inadequados, se andam nas bocas de fumo, tem que cuidar dos filhos de menores se não estão sendo seduzidos por vãs filosofias, por religiões, por seitas. Tem que estar vigilante, padre? Claro que tem. E tem que corrigir? Claro que nesse nível de correção o testemunho vale muito. Não adianta nada querer impedir que o filho vá se você não tem uma vida de fé. Não se manda o filho para a igreja, se vai com o filho na igreja. Mas quando já está instalada a divisão dentro de casa, evitar, viu, Renata de Fortaleza, evitar esse assunto dentro de casa. Procurar outros pontos comuns, outros pontos que não sejam divergentes. Porque se já foi feita a decisão, provavelmente vai ser sempre ponto de discórdia. A Simone Mader, de Guarapuava, ela gostaria de saber se é correto pedirmos a intercessão do Espírito Santo, uma orientação espiritual, quando lemos a Bíblia. Ela cita um exemplo. Se estou com algum problema e gostaria de saber o que Deus me fala através da Bíblia. Obrigada. Simone Mader, eu entendo o que você está dizendo, mas eu vou responder um pouco mais amplo. Toda leitura bíblica deveria vir depois de uma invocação do Espírito Santo. Repito, quando você vai ler a Bíblia, sempre antes, faça uma invocação do Espírito Santo, tanto que faz parte da própria Léxio Divina, da leitura orante, a primeira oração ser: vem Espírito Santo, revele-me a verdade. Mas eu sei que não é isso que você está perguntando. Eu repito, toda leitura bíblica deveria vir precedida do Espírito Santo, oração do Espírito Santo. Mas eu sei que você diz assim: eu estou com um problema e eu quero pegar uma orientação da Bíblia, então eu rezo e abro a Bíblia e puxo a palavra. E eu vou ser bem sincero para você, Simone. Eu respeito esta forma, mas pessoalmente eu não a uso. Eu não vou dizer que está errado. Eu digo que eu respeito quem faz, mas não é assim. Eu, por exemplo, não me valho desse método. Não acho conveniente, mas respeito. No Yucat, eu indico para os grupos de jovens, gente, adquira, é muito bom. E você vai dizer por que é muito bom? O catecismo da igreja é muito bom. Mas o Yucat foi feito de pergunta e resposta. Então você vê na nota de rodapé, por exemplo, eu estou aqui na página, no número, vamos falar de número, né?
número 15, 16, mas tinha assim, ó, por exemplo, cânone, latim, cânon igual cana, de meditação, diretriz. Trata-se de compilação vinculada dos escritos sagrados que encontra-se na Bíblia, tanto do Antigo como no Novo Testamento. E depois vem Bíblia. Pergunta, o que é Bíblia? Vem de biblos, livro. Então, vale a pena, gente, vale a pena você ter. E lá, no número 16, diz assim, a Sagrada Escritura lê-se corretamente, aqui respondendo para a filha de Deus lá de Guarapuava, corretamente, se for lida em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela contém a palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus por nós. Padre, a Andréa Chaves, da cidade de Crato, ela diz assim, eu e minha mãe temos uma dúvida sobre a passagem da Bíblia sobre o Salmo 108, que fala sobre a maldição contra o inimigo. Por que, se Deus nos ensina a perdoar? Ela pergunta, como entender essa passagem tão forte da Bíblia pedindo a desgraça do inimigo? Filha, nós chamamos de salmos precatórios, também não resolve nada dizer isso, né? Mas é o seguinte, no Antigo Testamento, mas aqui uma teologia, eu vou ter que explicar devagar. O Antigo Testamento fala muito de bênção e maldição. Mas dizer que está tudo superado, não está tudo superado. A bênção passa. E realmente na teologia, preste bem atenção, não é que a maldição passa, mas eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. Bom, rezar pedindo a maldição do outro, não, porque Jesus já superou. Você não pode rezar pedindo que fulano se dê mal, que Beltrano seja maldito. Não, você não pode rezar isso. Por quê? Porque Nosso Senhor deu uma lei maior. A maior de todas as leis, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que te causam mal. Tá certo, filha lá de Crato? Repito, mas tem mais, eu vou aprofundar aqui, sobre maldição. De novo, existe uma lei de Jesus, um mandamento de Jesus que não nos permite isso. Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos fazem o mal. Porém, você lembra que em certo momento Jesus disse, se vocês forem acolhidos, ótimo, se não forem acolhidos, sacudam os pés da poeira. Eu só vou lançar uma coisa para você. Sobre a bênção perpassa gerações. Mas, se você olha para um filho, você não vê o rosto do pai, da mãe, os traços pelo menos? Se você olha, você não vê os olhos ou o cabelo. Nós não sabemos que se alguém tem diabetes, a propensão, eu não disse determinação, propensão de que os filhos possam ter? Quando você vai fazer uma anamnese médica, o que eles começam? Na tua família tem alguém que teve hipertensão? Alguém que morreu com problemas no coração? Não fazem essa pergunta? Fazem, chama-se anamnese. Eu pergunto, alguém que tem um histórico de família, de muita morte, de aborto, de suicídio, continue seu pensamento. Continue seu pensamento. Pois bem. Padre, a Ana de Fortaleza, ela diz que Jesus disse ao rezar não repetir palavras. E ela tem uma dúvida quanto ao terço, se é uma repetição vã de palavras. Claro que não. Por quê? Vamos lembrar quando é que surgiu o terço. O povo não tinha contato com a palavra de Deus. As missas eram rezadas em latim e o latim não era a língua conhecida. Para falar a verdade, pouca gente compreendia o que se rezava. Domino vos combisco. Quem entendia? Daí que vem os vitrais. Os vitrais eram formas de evangelizar, educar pela arte.
Quando você vai rezar o terço, no primeiro mistério contemplamos, vamos dar um exemplo, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É colocado diante de nós um fato. Por exemplo, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E aquelas 10 Ave-Marias é contemplando a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É uma forma repetitiva, mas é uma forma de você se centrar em Deus e contemplar os mistérios de Jesus na sua vida, na sua nascimento, vida pública, paixão e ressurreição. Digo para você, rezar o terço não se deve compreender nesse contexto palavras repetidas em vão. Muito pelo contrário, é uma contemplação dos mistérios de Jesus Cristo. Padre, a Joyce Bezerra de Lima e a Suelen Bernardo, ela tem perguntas semelhantes e perguntam por que a Bíblia dos evangélicos são diferentes das Bíblias dos católicos. Nós vamos à resposta. Veja bem, por que a Bíblia é diferente? De fato é. Vamos lá. A Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia evangélica. Vou usar a palavra protestante, tá bom? Porque realmente vem com Martim Lutero. Protestante. A Bíblia evangélica protestante tem 66 livros. Por quê? Porque Lutero, primeiro Lutero, rejeitaram alguns livros. Quais livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado Sirácida, e 1º e 2º Macabeus, além de o capítulo 10 de Esther e um trecho de Daniel. Por quê? Vamos lá. Vamos entender o porquê. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram num sínodo chamado, não importa, perto da Palestina, a fim de definir a Bíblia judaica. Isso no ano 100. E começaram a surgir o Novo Testamento, os Evangelhos, as Cartas dos Apóstolos. E os judeus não aceitaram, evidentemente, porque os judeus não acreditavam em Jesus Cristo como Salvador. Neste sínodo, os rabinos tomaram como critério aceitar os livros que fizessem parte da Bíblia com os seguintes critérios. Primeiro, só aceitariam os livros que foram escritos na Terra Santa. Segundo, agora vem, livros somente escritos em hebraico, nem em aramaico e nem em grego. E terceiro, escrito antes de Esdras, 450 anos de Cristo. Depois, sem contradição com a Torá, ou a lei de Moisés. É bom lembrar que nesse sínodo, esses critérios eram nacionalistas. Portanto, os 66 livros foram frutos de um sínodo dos judeus, que não aceitavam alguns livros escritos em outra língua que não fosse o aramaico. No século XVI, Martinho Lutero, para contestar a Igreja Católica e para a defesa de suas teses, adotou o cânon da Palestina, aqueles lá que só pegavam os 66, e deixou de lado os 7 que eles dizem não serem inspirados. Por isso, a diferença. Porém, existe a diferença, mas é só esta? Não. Também na tradução. Aqui eu insisto em dizer, por mais que teólogos digam o contrário, alguns pensem diferente. Existe a questão da tradução. Porque você pode pegar o texto e traduzir, existem vários sinônimos. E você sabe que o sinônimo, apesar de querer dizer a mesma coisa, ele induz a uma compreensão diferente. Portanto, eu particularmente tenho lido vários artigos e vou na linha dos teólogos que dizem o seguinte: procure, católico, ler
estudar e rezar a Bíblia católica. Porque a tradução, as notas de rodapé, os subtítulos, fazem a diferença na compreensão. Quando Jesus veio, ele aboliu o pagamento do dízimo? Uma filha de Deus de Curitiba. Filha de Deus, não. Pelo contrário, Jesus até certo momento diz assim: vós que pagais o dízimo da hortelã e do cominho, não esqueçam da misericórdia, mas sem esquecer aquilo. Pelo contrário, Jesus é favorável ao dízimo. E o dízimo é 10%. Goste ou não, é 10% do que você tem. E não tem nada a ver com o padre, se você gosta ou não do padre, da paróquia. É uma relação tua com Deus. E Jesus não aboliu, pelo contrário, ele instigou a prática do dízimo. É bíblico. A Paula Santos, de São Carlos do Ivaí, ela pergunta se quem pode fazer o cursilho e que se o senhor indica o cursilho para uma melhoria na vida espiritual. Eu indico o cursilho, eu sou cursilista, mas indico todo e qualquer pastoral e movimento que trabalha com a formação. A igreja, o Espírito Santo, suscita muitos movimentos pastorais, carismas, dons. A igreja suscita muitos que estimulam o fortalecimento e crescimento na fé. O que eu digo é que um cristão sozinho dificilmente consegue viver. Por isso, não importa se A, B ou C, o importante é você fazer parte de um grupo que te ajude, te sustente, te alimente. Eu quero agradecer a todos. Nós estamos chegando ao final e quero terminar. Muita gente perguntando: padre, esse tal de Yucatio e Cat, como quiser, tem sim em todas as livrarias. E quero terminar com um pensamento de Bento XVI sobre a Bíblia. Meditai a palavra de Deus com frequência. Meditai a palavra de Deus com frequência. E permiti ao Espírito Santo ser o vosso mestre. Descobrireis então que os pensamentos de Deus não são os nossos. Sereis logo conduzidos a contemplar o verdadeiro Deus e ler os acontecimentos da história com seus olhos. Meditai a palavra de Deus. Ireis saborear plenamente a alegria que transborda da verdade. Meditai a palavra de Deus. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe e que a palavra de Deus, motivada pelo Espírito, chegue no coração, desça como a chuva, como orvalho, a fecundar nossa alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.